Essas pessoas contaram algumas histórias que vão deixar você estarrecido. Diz que o pastor fazia grandes campanhas e pedia para os fiéis, olha, eu preciso de quem me doe R$500. Essa pessoa vai ter um lugar no céu. Mas não estou falando de 499, não, estou falando de 500. Se não tem 500, que não doe nada. E ele prometia para todo mundo que a igreja ia ter uma nova sede, ia ter um novo espaço, o que não aconteceu. Vamos ver o que é que esses fiéis disseram para o repórter Guilherme Batista e na sequência eu vou te contar qual é a posição da polícia em toda essa história, tá? Rodou, é exclusivo, é aqui no Balanço. As portas estão fechadas há quase 2 meses, depois que o pastor Edivaldo de Oliveira desapareceu sem deixar rastros. Um sumiço que atualmente é tratado como um possível caso de estelionato, aplicado pelo pastor contra os próprios fiéis. Para quem pode ter sido vítima do golpe, a sensação é de muita revolta e indignação. Em uma entrevista exclusiva concedida à nossa reportagem, esta fiel que prefere não se identificar diz que ainda é difícil acreditar que foi enganada. A gente acreditava que ele tinha um dom muito bom, ajudava muita gente, né? Em matéria, ele falava muito da palavra, da Bíblia, aconselhava, sabe? Mas como a gente não conhece o coração, né? A gente conhece a pessoa, mas o coração a gente não, e agora a gente está decepcionado, porque a gente colaborou, a gente dava o dízimo, muita gente dava o dízimo, dava as ofertas, campanha, e daí, cadê o dinheiro? Ele sumiu. Segundo o inquérito policial, Edivaldo teria conseguido juntar quase R$200 mil com as doações recebidas pela igreja. Um valor expressivo que foi depositado na conta pessoal do pastor e estaria sendo utilizado por ele durante este período de desaparecimento. Nas imagens obtidas pela polícia, o homem aparece entrando e saindo de agências bancárias de Londrina e Rolândia, onde foram feitos saques de até R$5 mil. Também foram rastreadas movimentações financeiras em Guaíra, no Paraguai, e na rua 25 de março, em São Paulo. Informações que caíram como uma bomba entre os fiéis, que só fizeram as doações porque acharam que os valores iriam ser investidos em melhorias para a igreja. A gente sente assim, sabe, muito humilhada nessa parte aí, entendeu? Eu participava mais da oferta, né? Eu dava oferta. Então, assim, 20, 30, 50, assim, de acordo com o que a gente tinha. Então, a gente dava aquilo que a gente tinha, assim, entendeu? E o dinheiro não chegava só por meio do dízimo e das ofertas, não. O pastor também criou eventos para arrecadação de valores ainda mais poupudos com os fiéis que tinham condições de pagar. São as chamadas campanhas, voltadas para um grupo seleto, cerca de 20 pessoas, que chegaram a doar juntas aqui para a igreja mais de R$20 mil de uma só vez. Ele falava assim que a campanha era de R$500 e que se alguém chegasse com 450, 490, R$300, ele devolveria. Então entrou umas 20 pessoas nessa campanha, e 500 cada uma. E ele dizia que esse dinheiro era para a reforma da igreja, era para cadeiras que ia comprar. E nada disso apareceu. E a gente ali tentando se reerguer, e ele fez com que a gente voltasse a estaca zero, né? Acreditando nele. A expectativa agora é de que o pastor seja encontrado e pelo menos parte do dinheiro levado recuperado pela polícia. Eu acho, na minha opinião, que ele devia ser preso, porque ele fez foi caso pensado, você entendeu? Então é um roubo, ele roubou. Como especialista, eu posso garantir, isso não existe. E aí, o padre Quevedo falou que isso não existe. E crime nesse caso também não existe. Você tá doido, Juliano? Como é que você tá falando isso? Gente, eu tô me baseando no que o delegado Edgar Soriani disse à nossa equipe. Deixa eu explicar para você. O dinheiro todo aí que os fiéis se referem, ele sempre era depositado na conta do pastor, não é uma conta da igreja. É uma conta que está no nome do pastor, com o CPF do pastor. O que é que significa isso? Se você depositar um dinheiro na minha conta, eu pego esse dinheiro e eu gasto como eu quiser. Se algum fiel
Se alguém procurar a polícia e fizer uma denúncia, fizer um boletim de ocorrência dizendo, olha, eu depositei o dinheiro do pastor porque ele me pediu para construir uma sede nova, para alugar um prédio novo para a igreja, aí sim. Aí a polícia pode apurar essa história como crime. Porque o que se tem nesse momento? O pastor está gastando o dinheiro que estava na conta dele. Se ninguém procurou a polícia para dizer que foi induzido a erro, que o pastor prometeu uma coisa ou outra para pedir esse dinheiro, ele pode ter recebido o dinheiro lá. E outra coisa, não tem crime. Ah, mas Juliano, mas ele abandonou a esposa. Por mais absurdo que seja, também não tem crime aí. Ele pode pegar e sair no mundo, não há problema nisso. Ah, Juliano, mas se ele tiver com outro. Não tem crime nisso. Então a polícia está assim, está de mãos atadas. A polícia estava seguindo os passos desse pastor. Tem imagens dele de câmeras de segurança em lojas em São Paulo. Tem imagens dele lá em Salto de Guaíra. Tem imagens dele aqui nas agências bancárias de Londrina. Sabe que ele pernoitou num hotel em Rolândia. Só que não tem crime nisso, tá entendendo? Enquanto o fiel, esses fiéis que falaram aqui, tantos outros, enquanto eles não forem na delegacia e disserem, olha, eu fui enganada por esse pastor, não tem crime. Então a polícia não tem o que fazer com essa história. E continua o mistério, né? Cadê o pastor agora, gente? Que o cidadão deve estar envergonhado da situação, pelo amor de Deus, né? Imagina, pastor sempre cidadão ilibado. E graças a Deus, que isso aqui é uma minoria, mas desse tamanhozinho aqui, tá? Eu conheço pastores que realmente são homens de Deus, daqueles que cuidam das ovelhas, daqueles que querem o bem da comunidade, daqueles que lutam, assim como conheço padres, religiosos que realmente se preocupam com os fiéis. Isso aqui é exceção, graças a Deus, tá? E eu gosto sempre de deixar isso claro aqui, a gente nunca, e nem quer isso. Eu tenho a minha religião, eu particularmente sou católico, tem gente aqui da nossa equipe que é evangélica, tem gente que é umbandista, tem gente que é espírita, e cada um tem direito de seguir a sua fé, do jeito que quiser. Quando a gente fala de uma situação como essa, a gente está falando de um caso específico, deste pastor, dessa igreja. Ninguém está falando de religiosos em geral não, tá? Pelo amor de Deus, pelo contrário. Se não fosse o trabalho que a igreja católica, evangélica, qualquer que seja a denominação, realiza no Brasil, a gente estaria numa situação muito pior, tá? Porque a igreja, que em muitos casos, faz o papel do governo, tá? Principalmente nas comunidades mais carentes. 12:20.